Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma manhã e mais uma vez o Mestre nos chama para estarmos partindo pão, participando da comunhão com os santos, aqui no Campinho, na Praça Seca, com todos os santos da cidade do Rio de Janeiro. Amém? E queria tá dando continuidade, ao que a gente vem avançando aqui, o estudo aqui na nossa localidade com relação ao encabeçamento, Cristo como cabeça. Já falamos algumas coisas com relação a isso, e hoje eu queria avançar mais um pouquinho com os irmãos, até onde o Senhor nos permitir. Das outras vezes a gente tocou no assunto do que é ser cabeça, Cabeça é ser uma representação do próprio Senhor, da autoridade dele, porque o Senhor ele estabeleceu o seu trono e todo poder, toda autoridade, ela emana do trono de Deus, porque Deus ele é a única autoridade, Nós comentamos isso no outro vídeo. Vou ver aqui Romanos rapidinho, pra gente, Romanos 13, parte B. Romanos 13, 1b. A parte B fala assim, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Essa é a parte B. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Mas o que eu queria tocar é essa parte B, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, toda autoridade ela tem como fonte o próprio Senhor, E esse é o texto que a gente queria falar, tá avançando, com relação à submissão, Submissão ou obediência, no caso, porque não existe encabeçamento se não existe encabeçado, Não existe autoridade se não existe submissão. E eu queria estar focando no assunto hoje da autoridade, com relação a um assunto até polêmico, com relação às irmãs, um texto muito, até assim, que os irmãos muita gente não conhece, não entende, Há muita polêmica nesse texto, Queria ler com os irmãos 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, a partir do 29. Primeira Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, conheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o texto que eu estou falando, está falando de encabeçamento,
e não existe encabeçamento sem ser encabeçado, e não existe autoridade sem ser submisso, sem ter submissão ou obediência, né? Então o versículo-chave que eu queria falar é esse aqui, né? É o versículo 34, 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Então, tem muita gente que pega esse texto isolado do contexto, né, e fala que as irmãs não podem falar na igreja. E tem um outro também de 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Vamos ler o 13 também. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Só até aí. Então aqui um outro versículo também que parece que ele sustenta aquele de 1 Coríntios 14, né? A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Eu queria chamar a atenção essa palavra aqui, submissão, né? Que é o que a gente está comentando hoje a respeito da submissão, ou ser encabeçado, né? Ou obediência, né? Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, né? Então, queria estar lendo outros textos para a gente estar avançando nesse sentido aqui, né? Queria ler um texto conhecido dos irmãos de Atos, né? Atos dos Apóstolos 2, a partir do 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17, que fala assim. Depois a gente vai ler um texto em Joel, que é o que Pedro aqui está falando. Esse versículo aqui, ele está pronunciando um texto de Joel, né? A gente vai ler também lá em Joel também. Atos 2,17 fala assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Só esses dois versículos. Segundo Atos 2, 17 e 18. Então a gente vê aqui que interessante, né? Está falando com relação ao derramamento do Espírito, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora olha que interessante. Vossos filhos e vossas filhas, os filhos e as filhas, profetizarão. Né? Profetizar é algo que a gente exerce com a fala, com a boca, né? Então é bem claro aqui que o derramamento do Espírito ele aconteceria sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas também profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Agora o 18. Até sobre os servos e sobre as minhas servas, olha só que interessante, sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, confirmando o versículo 17, o 18, né, que fala sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão, tanto servos quanto servas. Né? Vamos ver lá que ele está falando de Joel 2, 28 e 32. Joel, livro de Joel, profeta Joel, lá no Velho Testamento.
Joel, achei. Livrinho pequenininho aqui no meio dos profetas menores é difícil de achar. 2 a partir do 11. É Joel 2, não, 28. 2 a partir do 28. E acontecerá depois, Joel 2 a partir do 28. E acontecerá, pois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Só até aí. Então, essa é o apóstolo Pedro, né? Ele aqui em Atos 2, ele está falando do livro de Joel, né? Que o Espírito seria derramado sobre servos e servas, filhos e filhas, e tanto filhos quanto filhas, servos e servas que iam profetizar, né? E um texto que a gente já leu de 1 Coríntios, um texto que a gente já leu de 1 Coríntios 11, né? Lê aqui, bem conhecido. 1 Coríntios 11. Versículo 5. 1 Coríntios 11, versículo 5, que fala assim, ó: Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Só até aí, só o versículo 5. Então é interessante que Paulo está falando aqui, né? Paulo está falando com as palavras dele mesmo, que toda mulher porém, que ora e profetiza. Então ele está falando que as mulheres, elas oram e que elas também profetizam com a cabeça, né? E vem o assunto do véu, que não é nosso assunto hoje. Será que a mulher deve ficar calada na igreja? Ou seria uma submissão, a mulher ficar em submissão, né? Esse é o sentido da questão. Não é que ela não pode falar, é que ela deve assumir a posição de submissão ou de encabeçada, né? E não exercer autoridade de homem, de governo. Esse é o sentido do assunto. Mas a mulher seria assim uma contradição de Paulo aqui em Coríntios 11, falar que a mulher ora e profetiza, e lá no versículo 14 ele fala que a mulher não deve falar nada na igreja, né? Então aqui é bem claro, 11:5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada, né? Então o véu é um sinal de submissão na cabeça das irmãs, né? Mas as irmãs, elas oram e profetizam também, né? Então a gente vai avançar mais um pouquinho, né? Voltar lá para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, texto que a gente estava lendo. 1 Coríntios 14. Para a gente entender o contexto desses textos aqui, né? Então, primeira coisa, né? A gente vai ler de novo 1 Coríntios 14, a partir do verso 26, que fala assim, ó. Primeiro eu queria ler o título da minha Bíblia aqui, desse texto. A minha Bíblia é a versão Vida, né? Bíblia Vida. Então o título da minha escritura fala assim, ó, a necessidade de ordem no culto. Então a gente vê primeiramente que o que está tratando aqui esse texto aqui é da ordem no culto, né? É um texto que trata da ordem no culto, né? Não é um texto que trata se as mulheres falam ou não falam, ou se elas funcionam ou não funcionam, né? Então começa a partir do 26, né? 1 Coríntios 14, a partir do 26, fala assim, ó, que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação,
aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação, né? Então a gente vê que todos têm, né? Quando vos reunis. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, outro ainda interpretação. Seja tudo feito para edificação, né? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então a gente vê aqui que todos têm seus dons, cada um tem uma parte, né? Mas o que está sendo tratado aqui é a ordem no culto, né? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Fique calado aqui é para qualquer um, é homem ou mulher. Se não há, mas não tendo quem interprete a língua, né? O dom de língua, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, agora olha só que interessante, a gente vai chegar no ponto do nosso texto. Tratando-se de profetas, né, entendendo aqui que tanto o homem profetiza, quanto as irmãs também profetizam. Os filhos profetizarão e as filhas profetizarão. Os servos profetizarão e as servas também profetizarão, né? Então, tratando-se de profetas, então a gente entende aqui que os irmãos profetizavam e que as irmãs também, ainda que com véu, né, o homem com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta. Falem apenas 2 ou 3, de novo, né, a ordem no culto. Então, tratando-se de profecia, de profetas, fale-se apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Né? Mais uma vez aqui, né? O que estava sendo tratado aqui era a ordem no culto. Então, que eles, quando fala profecia aqui, né? Eles estão falando, naquela época não tinha o Novo Testamento ainda, eles estavam falando do Velho Testamento. Então, como é que era que acontecia? Eles falavam textos do Velho Testamento, profetizavam as Escrituras, e depois, se viesse revelação daqueles textos ali, segundo Cristo, segundo a igreja, né, segundo os ensinamentos dos apóstolos, eles julgavam aquilo dali se estava de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, e com a doutrina de Cristo, né? Então era isso que acontecia, eles profetizavam, né, e depois eles faziam ruminar ali daquela palavra do Velho Testamento, trazendo a clareza do que eles tinham entendido dos ensinamentos dos apóstolos. Então havia um julgamento, né, daquela profecia ali, que equivale hoje à leitura de qualquer parte da Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Então, profetizar hoje é você falar tanto o Velho Testamento quanto o Novo, né? Mas nesse período aqui só tinha o Velho Testamento. Eles traziam à luz dos ensinamentos dos apóstolos, né? O que os apóstolos tinham ensinado com relação a Cristo, né? Então, eles pegavam um texto lá, como até eu falei agora, pegavam um texto daquele de Joel, né, que falava lá que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e agora traziam para a luz dos ensinamentos de Pedro. Mas Pedro falou também que do dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Então eles julgavam ali segundo a luz do ensinamento dos apóstolos, né? Que mais tarde eles começaram a escrever esses ensinamentos, as cartas de Paulo nesses ensinamentos, e passou pela inspiração do Espírito Santo, o Novo Testamento, né, os Evangelhos, né, segundo esses ensinamentos que os apóstolos ensinavam, né? Então foi
as cartas de Paulo, né? Paulo foi escrevendo ali com inspiração do Espírito Santo, mas antes não tinha o Novo Testamento, né? Então eles julgavam segundo os ensinamentos dos apóstolos, né? Então é justamente isso, por relação, por conta dos irmãos e das irmãs profetizarem nas igrejas, e por conta da ordem no culto, que Paulo fala isso aqui, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 33, né? Aí 34. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Né? Então, o sentido não era que as irmãs não podem falar. As irmãs não poderiam, naquele está aqui proibindo, de participar desse julgamento dos profetas, por conta de elas estarem tomando uma posição de homem na igreja, e saindo da submissão, e de repente podia estar assumindo uma posição de insubmissão, né, com os irmãos. Então ele fala que para elas não falar na hora do julgamento da profecia, né? Que as profecias iam ser julgadas. Elas profetizavam na hora do julgamento só os irmãos, para elas não tirarem a autoridade dos irmãos. Esse era o sentido, né? Então por isso que ele fala assim, mas estejam submissas, como também a lei o determina. 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, né? Para elas também não tirarem a autoridade do marido, né? E não envergonhar o marido. E manter a ordem no culto. O principal aqui era a ordem no culto. Então, se elas queriam aprender alguma coisa, com o marido em casa, né? Então, era-se como, nessa época aqui, o que acontecia? Os irmãos, eles era uma cultura que os irmãos, eles eram como se fosse assim, mais culto, as mulheres não tinham muita participação nas coisas da sociedade naquela época, então é como se elas estivessem um pouco mais atrasada do que os homens. Então era normal e comum que as irmãs, quando começaram a participar das reuniões da igreja, elas tinham muitas dúvidas e muitos questionamentos e muitas perguntas, porque isso era privado para elas naquela época. Tanto que nos livros do Velho Testamento, na genealogia, nem as mulheres entravam, só entravam os homens. Então era muito desvalorizada. Então aqui Paulo já inclui as mulheres, né? O próprio Senhor. As filhas e os filhos profetizam, né? Então as irmãs agora elas têm voz nas reuniões. Só que para evitar esse muito questionamento, muito perguntar, ele falou, pergunta para o seu marido em casa. É como mais ou menos se os irmãos estivessem numa classe, assim, assimilando a um colégio, né, comum. Os irmãos estivessem numa classe mais adiantada e as irmãs os irmãos estivessem no segundo ano e as irmãs no primeiro. Então elas tinham muito questionamento, muitas perguntas. Então, já que os irmãos são mais adiantados, as mulheres perguntam a eles, para manter isso tudo, para se manter ordem no culto, né? O propósito era esse, não que elas não possam falar, né? Então esse é o sentido, né? E por que a mulher falar na igreja é vergonhoso? Por quê? Porque ela deveria perguntar para o esposo dela, o seu marido não te ensina? Seria esse o sentido do vergonhoso. O seu marido não te ensina? Você precisa perguntar na igreja? E a mulher perguntando para o marido em casa, ela estimula ele, ainda que ele não saiba, ele procurar saber. Entende? Quando a mulher faz pergunta, questionamento para o esposo em casa, ela incentiva o seu esposo a ele procurar saber, né? Se ele não sabe, se ele sabe, ele ensina ela. Se ele não sabe, ela faz a pergunta, ele não respondeu, ela pergunta de novo. Ela vai
constranger ele a procurar os irmãos e a se informar daquele assunto ali para poder responder ela, né? Mas, como eu falei, o princípio disso aqui era naquela época, e o princípio disso era a ordem no culto, né? Hoje a gente abre até para as irmãs falarem, né? Não tem problema nenhum da irmã falar na reunião, né? A irmã pode funcionar normalmente numa reunião, só não pode, né, exercer autoridade de homem, né? E tirar a autoridade de algum irmão, né? Então as irmãs têm que ter esse cuidado, né, de se manter submissa aos irmãos, mas podem fazer pergunta normalmente, né? Então esse é o sentido desse texto aqui de 1 Coríntios, e tanto também o sentido de Timóteo, né? Timóteo 2:11, que fala também um texto parecido, né? Timóteo 2:11. Não é 1 Timóteo, eu estou aqui em 2 Timóteo. 1 Timóteo 2:11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Né? Então aqui o sentido aqui é a submissão das irmãs, né? Estarem submissas aos irmãos. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, né? Agora queria ler um texto também para falar com relação a esse texto de 1 Timóteo 2:11, né? É um texto também de Tito 2, logo depois aqui Tito. A partir do 3. A partir do 3. Tito 2, a partir do 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha, então as irmãs podem ensinar também, mas ensinar as outras irmãs, né? Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e a amarem ao marido e seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, a sujeição aqui, ó, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Só até aí. Né? Então esse é o sentido, né? As mulheres, elas podem ensinar, sim, as mais novas, né? Podem ensinar as mulheres que já têm um tempo de caminhada com o Senhor, que já têm experiência, ela pode ensinar as irmãs que não conhecem, né, o Senhor. Né? Com relação ao ensinamento também de amarem seus maridos, ou a criação de filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, né, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então, a gente vê aqui, entende que o princípio é que as irmãs, elas não podem, né, exercer autoridade de homem na igreja, mas elas podem funcionar com submissão aos irmãos. Né? Então, as irmãs podem profetizar, podem orar, podem profetizar, podem funcionar na reunião tranquilamente, sem problema nenhum, né? E com cuidado de não tirar a autoridade de algum irmão, né? Está falando, logicamente, de uma situação de normalidade na igreja, né? Que a gente vê, às vezes, pode acontecer algum problema, pode acontecer isso, de uma irmã já anciã perceber algo que os irmãos não perceberam, alguma anormalidade. Agora, isso já seria uma anormalidade, né, na igreja. O normal seria para os homens, os irmãos, né, perceberem isso, os irmãos estarem, né, cientes dessas coisas e estarem apercebidos essas coisas, para não ter necessidade da irmã, né, precisar de chegar para um irmão e falar com ele, mas que isso daí, se fosse no caso de anormalidade, a irmã falar com o irmão fora da reunião ou depois da reunião, né, para
para manter a ordem no culto, não ter problema no meio da reunião, mas deixar para depois, num outro momento, perguntar para o irmão ou questionar, né? Porque o certo seria os irmãos estarem apercebidos a esses problemas e não, de repente, uma irmã precisar falar ou, né, chamar a atenção do irmão com relação àquele assunto ali. Mas, volto a repetir, isso seria num caso de anormalidade, né, numa localidade, né? Então, é esse o compartilhar que eu queria ter hoje, né? Para a gente estar meditando, as irmãs também, né? Com relação à submissão à obediência, né? O homem, os irmãos profetizam, as irmãs também profetizam, os irmãos oram, as irmãs também oram, né? Mas tudo com ordem e decência, né? Então, a palavra que a gente vê que entra aqui várias vezes, tanto nesse 1 Coríntios 14, né, no versículo 34, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas. Então, o X da questão é esse, né? As irmãs estarem numa posição de submissão por causa, né, da rebelião, né? A gente sabe que o véu é essa questão, né, por causa dos anjos. Então, as irmãs mostram uma submissão por causa dos anjos que se rebelaram, né? Os anjos que se rebelaram. Amém? Então vamos estar orando, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abençoa, Senhor, essa palavra, que ela venha, Pai, fazer o propósito pelo qual ela foi enviada, que ela venha falar aos nossos corações, que a tua palavra venha a crescer, Pai, que ela venha dar fruto, produzir fruto em nós, criar vida em nós, gerar vida em nós, Senhor. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa nossas vidas, abençoa nossas mentes, que nós podemos fazer tudo para a edificação dos santos, tudo com ordem e decência, tudo segundo a tua vontade, o teu querer, o teu mover, Senhor. Que haja, Pai, submissão nos nossos meios, que a gente aprenda a ser submisso uns aos outros, Senhor. Como o Senhor também ele é submisso ao Pai, Senhor. O Senhor Jesus ele se submete ao Pai, ele viveu uma vida aqui de obediência ao Pai, querendo fazer sempre a vontade do Pai. Ele disse que a comida dele, a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Que a gente também tenha esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, de nos esvaziar de nós mesmos e nos assumir na semelhança de servos, Senhor. Uns dos outros, Senhor, do Senhor, servos do Senhor e uns dos outros. Em nome de Jesus, toma esse tempo em tuas mãos, abençoa e nos dá graça cada vez mais, avança conosco. Em nome de Jesus. Amém.